Tudo é exílio, tudo, exceto a poesia. Esta será a ocupação mais pura entre os humanos, aprisionar e libertar os seres pelo canto, como faz Orfeu. À margem, poesia. Dante Milano e a história da Academia Brasileira de Poesia, Casa Raul de Leone. Patrocínio Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Produção e realização CIA Teatral Língua de Trapo. Dante Milano, descendente de família de músicos, viveu no Leme, no Rio de Janeiro. Traduziu Dante e Baudelaire, conviveu com Manuel Bandeira, Aníbal Machado, Villa-Lobos, Portinari, Jaime Ovalle, Drummond, entre outros. Infelizmente, a sua poesia nunca teve e ainda não tem a circulação que merece, talvez porque tenha se constituído à margem de inovações literárias modernistas, apesar de dotada em grau intenso das marcas de modernidade poética, dona de um caráter antilírico, nua e desértica, segundo o crítico Franklin de Oliveira. Sobre ele, Manuel Bandeira afirmou: Dante Milano é seguramente o mais retraído dos nossos poetas e, por tão retraído, tão pouco conhecido do grande público, ainda que altamente prezado pela nata de seus confrades. Talvez, por conta desse retraimento, só tenha publicado o livro aos 50 anos e sua obra seja um caso típico de texto só frequentado por poetas, ainda assim, bem poucos. Segundo Mário de Andrade, a sua poesia era pensamenteada, manifesta referência ao caráter reflexivo de que era dotada, qualidade também observada por Manuel Bandeira ao afirmar que o poeta parecia escrever seus versos naquele indefinível momento em que o pensamento se faz emoção. Para Vinícius de Moraes, que o considerava poeta bissexto, Dante Milano era notável pela unidade de sua forma poética de grande pureza. Augusto Frederico Smith, Sérgio Buarque de Holanda e Paulo Mendes Campos souberam valorizar esta poesia. De Dante Milano, Descobrimento da Poesia. Quero escrever sem pensar, que um verso consolador venha vindo impressentido, como o princípio do amor. Quero escrever sem saber o que dizer. Quero escrever uma coisa que não se possa entender, mas que tenha um ar de graça, de pureza, de inocência, de doçura na desgraça, de descanso na inconsciência. Sinto que a arte já me cansa e só me resta a esperança de me esquecer do que sou e tornar a ser criança. Eu convivi com meu tio Dante Milano, que era casado com a minha tia Alda, irmã mais velha da minha mãe Irene. E apesar de ter poucas lembranças dele, são lembranças muito boas, muito doces, porque ele era um homem calmo, doce, ele adorava criança.
E eu lembro dele ter um carinho, um respeito, de tratar as crianças assim como iguais. Ele era um pai maravilhoso das minhas primas, Ana e Gilda. Ele era um avô também muito dedicado aos netos, Dante e Ana Carolina. E o que fala mais sobre um grande homem, um grande artista, um grande poeta, que não queria ser famoso. Ele era uma pessoa muito simples, ele era recluso. Ele relutou para ter as obras dele publicadas, inclusive a primeira obra publicada foi no ano de 1948, que eu até tenho aqui essa edição especialíssima, que foi editada pela Livraria José Olímpio. E esse livro foi publicado à revelia dele. Foi por um amigo, porque ele tinha amigos que eram também admiradores, né, da grandeza da arte dele. Então muitos assim insistiam para ele publicar e, enfim, fazer parte daquele mundo, né? Que ele fazia, mas não queria estar no palco, vamos dizer assim, né? Enfim, e é isso. Eu me sinto muito honrada de ter essa oportunidade de fazer essa homenagem a um grande artista brasileiro. E eu acho que também não muitas pessoas sabem, mas ele, além de escritor, poeta, tradutor autodidata, ele também era escultor. Então era um artista completo, né? E acredito que nessa simplicidade, nessa reclusão, né, que ele fazia isso tudo como uma forma de espiritualidade até, como uma forma de viver. Eu acho que ele escrevia porque ele precisava. Ainda na infância, Dante Milano sofre dificuldades financeiras após o pai, o músico Nicolino Milano, abandonar a família. Impedido de cursar o ginásio, Dante Milano torna-se autodidata e aprende inglês, francês e italiano. Torna-se ajudante de revisor na redação do Jornal da Manhã e, aos 17 anos, revisor na Gazeta de Notícias. Ainda na adolescência, começa a escrever seus primeiros poemas. Trabalhar no setor de recenseamento do Estado, onde conhece o diplomata e poeta Olegário Mariano, de quem se torna grande amigo. Na década de 20, conhece muitos intelectuais e artistas ligados ao modernismo, como o poeta Manuel Bandeira e o músico Jaime Ovalle. Organiza uma antologia de poetas modernos, publicada em 1935, e traduz algumas odes do poeta latino Horácio e cantos da Divina Comédia do poeta italiano Dante Alighieri. Apenas em 1948, com quase 50 anos, Dante Milano publica o volume Poesias, reunindo toda a sua obra. Dante Milano muda-se para Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, em 1985. 3 anos depois, recebe o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. Dante Milano morre em 1991, aos 92 anos de idade. Boa tarde, Ara, e a todos que estejam assistindo esse vídeo ou vierem assistir. Sou Ana Maria Milano, filha de Dante Milano, do poeta,
e vou ter a prazerosa tarefa de falar sobre o meu pai. Não como poeta, como artista, mas o homem que foi meu pai, o maravilhoso pai que eu tive. Dante Milano, né? Um temperamento maravilhoso, amoroso, extremamente amigo da família, cuidadoso, uma inteligência maravilhosa. Então minha vida foi muito boa com meus pais. Meu pai me ensinou música, me ensinou artes em geral, conversávamos muito, me orientou na vida, né? Era uma pessoa extremamente moderna para a época, com a mente muito aberta, uma coisa muito diferente. Me lembro de uma vez chegando do colégio, garota, mocinha, entro em casa, meu pai está com um hippie, naquela época estavam começando os hippies. Quer dizer, ele era uma mente aberta, dava atenção às pessoas, gostava. Meu pai, na verdade, nunca foi um velho, né? Ele morreu com 90 e poucos anos, mas com um espírito super jovem. Sempre foi um espírito jovem. Sem ser ridículo, evidentemente, né? Com toda a noção, muito inteligente. Não vou aqui falar do meu pai poeta, que meu pai era avesso a qualquer propaganda, a fama. Ele não quis, nem nunca quis sequer editar os livros, né? Ele era muito, apesar de uma mente muito aberta, mas tinha a convicção que era uma coisa dele, a poesia ficaria, mas fama e ser conhecido ele achava bobagem. Mas enfim, foi uma experiência maravilhosa, evidentemente meu pai, né? E tem histórias curiosas também, né, Gilda? Tem muito. Além de poeta, ele também era escultor, cantor, desenhista, e quando tinha 16 anos ele estudou para ser cantor. Ele tinha uma voz linda, ele era chamado de Pequeno Caruso. Ele cantava na Praça Zedelo Correia aos 16 anos no Rio, na Praça do Lido. Fez um sucesso enorme, mas não foi adiante porque teve um problema monar e dedicou-se inteiramente sempre à poesia, ao desenho. E faço das palavras da minha irmã, era um homem maravilhoso, mas avesso à glória. Ele não fazia questão, tanto que a academia chamou 2 vezes, ele não quis nem se candidatar. E aqui em Petrópolis também, que o Gata Costa queria botar o nome dele na praça, ele não aceitou. Ele era uma pessoa... Ele era muito discreto. Rumores de falsa glória, quer dizer, ele não usava. Agora tinha amigos adoravam ele, porque ele era uma pessoa magnânima. Ele conviveu com o Portinari e tudo, ele era tão bom que aos amigos mais assim necessitados, ele dava quadros de Portinari de presente, sendo que um dos amigos comprou uma casa, a única casa que ele tem até hoje, com um quadro dado pelo meu pai. Você vê como ele era uma pessoa completamente, era um artista. Despojado, completamente. Meu pai era muito assim, que ele me ensinou o seguinte: a maior riqueza de um homem é um bom amigo. Vale mais do que ouro em pó. E eu acho isso fantástico, é lógico, porque ele foi sempre muito unido aos amigos, realmente que ele tinha como irmãos, como Álvaro Ribeiro da Costa. Álvaro Ribeiro da Costa, Jair Novaes. Né? Uma série deles. Eram grandes amigos dele a vida inteira, até morrer. Então eu conheci essa turma toda, Portinari, os pintores de Cavalcante. Vinícius gostava muito dele, chamava de Dantinho. Dantinho, vinha vê-lo sempre em Petrópolis, quando ele estava aqui. E nós fomos, na verdade, muito tempo, ficávamos com o papai, porque ele já estava aposentado, minha mãe ainda trabalhava fora. Ele já estava... Então ele ficava conosco em casa. Então essa mente aberta do papai, essa pessoa moderna para a época, em relação aos outros, né? Com as filhas, ele era todo cuidadoso, nada podia e tal, mas muito interessante esse paradoxo. Mas eu tenho um pouco de pena que no Brasil conheça-se pouco, pro meu gosto, meu pai, que está no Larousse, que é entre os 100 melhores poetas do Brasil, é conhecido na Europa, nos Estados Unidos e até na China, que se fala tanto hoje em dia por causa dessa pandemia. O Delta Larousse e a Enciclopédia Britânica citam ele
um livro francês chamado Citation du Monde Entier, do irmão do Mitterrand, botou do Brasil poesias dele, e a China também, uns anos atrás, publicou um livro, Cadê Papai? Ele é mais conhecido assim. E ele é um homem de um livro só, como foi Casimiro de Abreu, e Horácio, Heródoto, que ele não tem problema nenhum seja um livro só. Ele tinha outros escritos, né, Ana Maria, mas ele era tão modesto, não quero que publique, não sei o quê, e rasgou dele, várias coisas. Rasgou muitas obras. Não é? Não quis, eu queria salvar, não tive tempo. Mas ele disse, não, minha filha, isso não é bom, isso não está muito bom, não sei o quê. Mas era uma decisão dele a ser respeitada. A gente respeitava ele, não é? A gente respeitava. Mas era um marido magnífico, minha mãe era apaixonada por ele. Ele era 22 anos mais velho que minha mãe não admitia que se achasse que ele era velho. Ele não mais era velho, e não era mesmo, parece. né? Porque o espírito dele sempre foi muito jovem. Muito. Muito inteligente, isso seduz, né? Porque a grande sedução está na inteligência. E se não me engano, o Álvaro Ribeiro da Costa, que depois foi ministro, tudo chamou 2 vezes para fazer o discurso para escrever um discurso do Juscelino. Quem escrevia os discursos para os amigos e ajudava era meu pai, lógico. A nossa vida foi muito divertida nesse ponto com os artistas que conhecemos, que conviviam lá em casa. Né? As pessoas gostavam muito do meu pai, lógico. Ele fez traduções do Inferno de Dante, dos 2 capítulos de Dante Alighieri e Baudelaire. Tem até um livro sobre de Baudelaire. E Mallarmé, né? Mallarmé também. Mallarmé também. E a Casa Rui Barbosa também fez os 100 anos dele, fez homenagem aos 100 anos dele. E ele ganhou aquele prêmio, né, Gilda? Ele ganhou 3 prêmios. Felipe de Oliveira, em 1948, Jabuti, Machado de Assis. O prêmio maior da literatura que é Machado de Assis. A academia ele não quis entrar, feito o Carlos Drummond também não quis entrar. Foram os 2 que não quiseram entrar para a academia. Não fizeram questão. E no fim da vida ele cedeu e se deixou entrevistar pela Rede Globo. Foi uma pena que o Roberto Dávila... Foi muito divertido pra gente aqui. O Roberto Dávila quis entrevistá-lo, mas ele achava que não estava mais com a voz tão boa, já voz de velho, não sei o quê, e não deu entrevista. O Rubem Braga que fez uma vez uma entrevista, falou por ele no Jornal da Uma, isso tudo. E tem vídeos feitos sobre eles também. Tem da Globo, um vídeo que é muito bom. Bonito feito pela... São meus filhos, ele era um avô amorosíssimo. Pela TVE. Louco pelos netos, enfim. Gente, nossa vida com os pais foi maravilhosa. Não era nem um pouco muito convencido. Mais o que falar. Não era tinha muito simples. Muito simplório. Era de uma família de artistas, o irmão dele também foi poeta. O pai foi um grande violinista. Família de artistas. O avô, o pai, grande violinista, então como o rei de Portugal foi embora para a Europa. Ele era uma família de artistas. E fez o hino de Pernambuco, meu avô. Musicou o hino de Pernambuco. Em Mafra, em Portugal, os sinos tocam uma música dele. O irmão, meu padrinho, Atílio Milano, que também é poeta. E foi ator de teatro, morou com o pai da Bibi. Oh, meu Deus do céu, Procópio Ferreira, ele tirou o primeiro lugar. Mas ele deixou o Procópio, todos eles eram simples, né? Deixou o Procópio passar à frente dele, não teve importância. Mas enfim, era maravilhosa. Família de artistas, nada melhor. Nós somos realizadas, né, Ana Maria, com essa família. Os netos, ele era louco, quando os netos nasceram, ele ficou enlouquecido. Aí é que ele quis vir embora para Petrópolis, para ficar perto dos netos. O pai mais amoroso do mundo. Eu queria ficar perto dos netos, e essa neta aqui era uma beleza de neta. Foi uma neta deslumbrante para ele. Aqui onde eu moro, essa casa era dos meus pais. Eles moraram aqui, eu morava na mesma rua, porque moravam comigo. Quando ele recebeu uma herança, comprou essa casa. Mamãe dava almoço, recebia o pessoal todo. A Dori Gelli vinha muito aqui, Carmen Felicetti, essa turma toda vinha aqui. Conhecem aqui. Papai gostava muito de receber. Como eu disse, falar do meu pai é sempre prazeroso, né? Mas é porque a inteligência dele era encantadora. E agora eu gostaria de dizer o seguinte, fico muito feliz que lembrem do meu pai, que falem nele, que para mim ele é a pessoa mais importante do mundo. E isso é muito bom, eu estou à disposição de vocês. Que pena que estamos em pandemia, que tem que ser via vídeo,
né? Não tem problema nenhum se precisarem da gente, né, gente? É um prazer enorme. Estaremos sempre à disposição. E vou me despedir de vocês, né, Yara, e de todos que estão assistindo, agradecendo e me colocando à disposição. A mesma coisa digo eu, foi um prazer enorme, gostaria até de conhecê-la, Yara. Vocês todos que estão assistindo, meu muito obrigada, e é sempre um prazer, né? Sempre. A cultura nunca toma lugar, né? É sempre uma coisa maravilhosa. Sim, é tudo. Muito obrigado. Tchau. Horizonte cerrado, baixo muro, a névoa como uma montanha andando, o céu molhado como mar escuro, por muito tempo fiquei olhando. A terra transformada num monturo, por muito tempo ainda ficou ventando. Cravei no espaço lívido o olhar duro e vi a folha no ar gesticulando. Ainda agarrada ao galho, antes do salto, no abismo a debater-se contra o assalto do vento que estremece o mundo e então sumir-se em meio àquele sobressalto, depois de muito sacudido no alto e de muito arrastada pelo chão. Áridas palavras, refratárias, secas, arestas de fragas secretando uma água morosa, suada, que não mata a sede. São pedras na boca, rolam balbuciantes, buscando um sentido. Uma quer ser beijo, outra quer ser lágrima. Não basta dizê-las, elas querem ser mais do que palavras. Como captarei a ideia sem fim, não sei de onde vem, que tenta exprimir-se. Áridas palavras para as bocas ávidas, e quando elas brotam, não são mais que as notas de uma extinta música. Esta tarde parece a última tarde. Dentro de mim, como um lago, vejo um apagado ser feito de nada. Não sei o que a água escreve sem palavras. A ideia que eu persigo imita o voo lento de uma asa refletida na água, mais nua e fria do que o céu cinzento. A vida não tem fundo, ó vãs alturas. A vida quase não é vivida e tudo fica mais distante. Cai a tinta da treva sobre o mundo, também dentro de mim tudo se apaga. Some-se na água a sombra que eu cavava. Essa noite parece a última noite. Eu sou Arnaldo Rippel. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa trajetória na Academia Brasileira de Poesia Raul de Leone. Em 1983, eu lancei meu primeiro livro, Contrastes, uma querida amiga, professora Eva Regina Vilas Boas. E através desse nosso trabalho sendo divulgado, eu era um menino, eu tinha 21 anos. A academia, que iniciou-se em 1985, eu fui chamado para fazer parte da nossa academia com muito orgulho. Eu fui o membro mais jovem à época. E nós tomamos posse, eu e a professora Eva Regina, em 1985. E é um prazer muito grande estar esse período todo, esses 36 anos, na nossa academia. Já participamos de muitos eventos, já divulgamos nossa poesia para muita gente. Através da academia, eu passei a integrar o quadro
da Academia Petropolitana de Letras. Nós criamos o Clube de Poesia. Muitos colegas hoje da Academia Brasileira de Poesia começaram conosco no Clube de Poesia. Então é um prazer muito grande vendo esse processo de revivificação da Academia. Isso é importante. Participei de dezenas, creio que uma centena de antologias nessa minha carreira poética. Lancei com Luiz Gonzaga Cavalcante Filho, um saudoso e querido amigo, esse livro, que é Poemação, e lancei com Hugo Biller, também um saudoso poeta, o livro Mutantes. Índio. Seguiram meus passos, cruzaram meus caminhos, castraram meus sonhos, cortaram minhas asas, bloquearam minhas pernas, prenderam minha mente, enclausuraram meu pensamento, podaram a minha fé, ligaram minhas trompas, esmagaram meu cérebro, alienaram meu povo, revolveram meus mortos, marcaram minha vida, açoitaram minha alma, arrancaram meus olhos, ensurdeceram meus ouvidos, calaram meus gritos, compraram minha terra, venderam meus filhos, comeram meus alimentos, queimaram minhas plantações, secaram minhas sementes, envenenaram minhas águas, sorveram minhas forças, fizeram, desfizeram, armaram, prenderam, mas eles não conseguiram apagar a minha luz. Boa noite. Sou Vera Abad. Sou membro da Academia Brasileira de Poesia, ocupante da cadeira número 22, patronímica de Henrique Paixão Júnior. É sempre um prazer falar sobre a Academia Brasileira de Poesia, contar um pouco da sua história. E o que eu vou contar aqui é um pouco da minha experiência na Academia. Eu ingressei na Academia a convite do poeta Oswaldo Lino Soares em 2006. Nessa época, era presidente Hamilton Lopes. Hamilton Lopes era um poeta, um empreendedor visionário. E naquele mesmo ano, ele imaginou trocar o nome da Academia de Academia Petropolitana de Poesia para a Academia Brasileira de Poesia. Por quê? Ele pesquisou e descobriu que no Brasil a nossa academia era a única academia que se referia apenas à poesia. Era literatura só poética. Então imaginou que ele podia abrir os horizontes da academia se a transformasse numa academia brasileira. Alguns membros da academia não gostaram muito, mas a maioria apoiou e eu apoiei muito nessa trajetória. Porque a academia, ao se transformar em academia brasileira, nos dava uma dimensão muito maior. A possibilidade de termos membros efetivos de outros estados do Brasil inteiro. Esse trabalho eu comecei assim que ingressei na academia. Eu não tinha ainda nenhum cargo dentro da diretoria, mas começamos logo a fazer os nossos chás, uma vez por mês. O chá era uma convivência poética muito agradável. Nós nos reuníamos, falávamos poesia, discutíamos assuntos gerais da academia e depois tomávamos um chá. No início nós não tínhamos nem onde. Era lá na Casa Cláudio de Souza, mas um dos acadêmicos, o Ivan Herzog, ele mesmo fez uma mesa bem grande, desmontável, onde então nós poderíamos montar a nossa mesa de chá. Era muito agradável. Outras coisas que nós começamos a fazer para
promover a academia. A primeira coisa que nos ocorreu foi participar de uma feira de livros na Quitandinha. Eu não me lembro exatamente a data, mas acredito que tenha sido 2006, 2007. Nós levamos os livros publicados pelos acadêmicos e fizemos um stand com o nome da academia. Ali fizemos muitos contatos com pessoas de fora, algumas pessoas do Rio, que gostariam de ingressar também na nossa academia. Além disso, novos acadêmicos começavam a entrar e o nosso quadro começava a ficar completo. Entretanto, era necessário fazer um estatuto novo que contemplasse essa mudança de Academia Brasileira de Poesia Petropolitana para a Academia Brasileira. Para apaziguar um pouco os ânimos que não gostaram da mudança, Hamilton imaginou a academia se chamar Academia Brasileira de Poesia, Casa de Raul de Leone. A academia, então, intitulou-se Academia Brasileira de Poesia, Casa de Raul de Leone, copiando a Academia Brasileira de Letras, que é a Casa de Machado de Assis. Infelizmente, Hamilton não pôde ver o desenvolvimento da sua ideia. Ele faleceu logo depois, mas seu sucessor, que foi Silvio Adalberto, seguiu seus passos. Os primeiros passos já estavam dados. A academia era muito ativa. Nós tínhamos o nosso show, nós tínhamos uma vez por mês uma palestra, geralmente dada pelos nossos acadêmicos, ou então por um acadêmico convidado. A Argila, que é a nossa revista, foi toda reformada e começou a ser novamente publicada todo ano. Eu também posso ir na academia e conhecia muito pouca gente. Eu vinha daquele grupo do Sesc, Arte de Poetar, e só conhecia mesmo as pessoas que eram do Arte de Poetar, como o Oswaldo, a Lúcia. Mas a minha posse, eu resolvi que a minha posse ia ser uma grande festa, que ia congregar todos os acadêmicos e muita gente de fora, fazendo também a propaganda da Academia Brasileira. Para isso, eu resolvi lançar um livro de poesia, Para Dizer Que Te Amo. Era muito de acordo com o meu patrono da minha cadeira, Henrique Paixão, que eu te amo. Enfim, foi uma festa muito grande, muito boa, que também fez bastante propaganda da academia. Na gestão do Silvio Adalberto, eu já comecei a fazer parte da diretoria. Primeiro como diretora cultural, depois fui vice-presidente e depois acabei sendo presidente. Fui presidente 2 vezes. Nesse tempo de gestão da academia, nós procuramos sempre expandir a academia e fazer com que ela fosse colocada sob outro foco. Tirar do foco só da cidade de Petrópolis. E uma das coisas que fiz foi levar a academia a Portugal. Houve a oportunidade de um congresso, chamava-se Congresso Internacional de Cultura Lusófona. E naquele ano, de 2012, ele seria focado nas poetisas, nas escritoras femininas, as mulheres de Portugal, do Brasil, da África, lusófonas. Então, eu preparei um filme com as nossas acadêmicas, cada uma dizendo um pouco de si, um pouco de poesia, e levei esse filme para o Congresso em Portugal. Levei também um trabalho que fiz com outro acadêmico, João Roberto Golino, a respeito da presença da mulher
poesia brasileira, e isso foi apresentado lá. O filme está num jeito que eu não sei se você vai conseguir, se vocês vão conseguir reproduzir, porque naquela época não tinha essas facilidades. Mas o filme está à disposição também para ser visualizado. Esta é a cidade onde nasci, onde me criei e cresci, rodeada de montanhas. Cedo aprendi a amá-las e chego a considerá-las como se fossem todas amigas e guardiãs, nossas mães e irmãs. Que tem de belo em todo o resplendor de santa natureza. Aqui estão Laura Esteves, Marilena Salazar, Carmen Felicete, Cristiane Michelin, Marglore, Gladys, Lúcia Maú, Flávia Saavedra e Joelza Salles Santos. Meu nome é Marilena Salazar. Eu não sou alegre nem triste, eu sou Flávia Saavedra Serpa. Sou Carmen Felicete, estou nessa academia desde a sua fundação. E poesia eu comecei a escrever desde pequena. A primeira que eu escrevi eu tinha 9 anos. Eu sou Cristiane Michelin e a minha história tem alguma semelhança com a história dela, porque no caso foi meu pai, eu sou filha de Fernando Magno, que é poeta, é membro da nossa academia e tem inclusive livros na Biblioteca de Coimbra. Eu sou Laura Esteves, poeta, contista, pertenço ao PEN Clube do Brasil e ao grupo Poesia Simplesmente, que é um grupo lá do Rio de Janeiro que faz um trabalho com poesia, música, teatro, mímica, teatro de bonecos. O que eu posso falar de mim, de minha persona, é muito simples. Eu nasci poeta. Eu, desde pequena, sempre declamei. Eu sou Maria da Glória de Almeida Araújo e sou mais conhecida na minha cidade por Marglore. Marglore é meu nome artístico e literato. E fiquei muito feliz por estar aqui, porque esse momento parece que vai ficar para a posteridade. Então, vamos falar de nós e da nossa história um pouco. Eu sou petropolitana, descendente de colonos alemães, mas sou casada, meu marido é filho de portugueses. Eu sou Joelza Fortuna Salles Santos e pertenço à Academia Brasileira de Poesia desde quase o seu início. É evidente que a Academia Brasileira de Poesia, Casa de Raul de Leone, não é uma academia exclusivamente feminina. Aqui estão poetas, mulheres, poetas, homens, lado a lado, em igual posição. Obrigada. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, no amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela. Depois que saí da direção, infelizmente, não tivemos uma sequência daquilo que nós tínhamos começado a fazer. E hoje em dia, por razão da pandemia, estamos tendo que recomeçar. Eu aproveito então, nesse testemunho, para conclamar os nossos acadêmicos, vamos recomeçar. Vamos começar com os mesmos passos que nós começamos a traçar na época do Hamilton. E vamos restaurar a nossa academia, a sua posição que já teve, de uma academia brilhante, com muita atividade e com muita gente interessada nela. Obrigada.
Ao ver os altos castelos do Alhambra, dos Alijares, lavrados à maravilha, el rei Dom Juan dizia: se tu quiseres, Granada, contigo me casaria e te daria como Arras, Córdova e Sevilla. Não sou solteira nem viúva, sou casada, rei Dom Juan, com Abenamar, o mouro, senhor que muito me quer. Maior felicidade que amar uma mulher, amor de longo olhar e presente saudade. Amor muito maior é amar uma cidade. Creio num Deus moderno, um Deus sem piedade, um Deus moderno, Deus de guerra e não de paz. Deus dos que matam, não dos que morrem, dos vitoriosos, não dos vencidos. Deus da glória profana e dos falsos profetas. O mundo não é mais a paisagem antiga, a paisagem sagrada. Cidades vertiginosas, edifícios a pique, torres, pontes, mastros, luzes, fios, apitos, sinais. Sonhamos tanto que o mundo não nos reconhece mais. As aves, os montes, as nuvens não nos reconhecem mais. Deus não nos reconhece mais. Na noite, cor de sono, cor de sonho, fulgurando na treva, um raio estronda. Final do céu, divino, mas medonho, e uma mulher sem ter onde se esconda, os cabelos desfeitos, aparece e em meus braços se atira. Então, absorto, vi que o corpo, quando ama, desfalece. Vi que o rosto, ao beijar, parece morto, como se o beijo os lábios lhe torcesse. A boca toma a forma de um sorriso que se constrói como se o beijo doesse. Visões do amor, possuídas, mais incertas, o corpo se entregou, mais indeciso, e deixou-se cair de mãos abertas. Aperte fortemente a pena ingrata entre os dedos nervosos e trementes, e os versos jorram, claros e estridentes, numa cascata, numa catarata. Escrevo e canto cânticos ardentes, enquanto dos meus olhos se desata uma fiada de lágrimas de prata, como um colar de pérolas pendentes. Eu canto o sofrimento, a ânsia incontida de amor, que é a maior ânsia dessa vida, vida a que a humanidade se condena. E todo o meu sofrer, todo se pinta nesse pingo de dor, pingo de tinta, lágrima negra que me cai da pena. Eu sou Yara Rocha, atriz, poeta e dramaturga da Companhia Língua de Trapo, uma companhia teatral que pesquisa o teatro popular no Brasil e na América Latina. E eu venho aqui para falar da história da Academia Brasileira de Poesia, Casa Raul de Leone. Como vocês estão assistindo agora nesse mini documentário, eu coloco a história contada por vários atores, né, dessa história da academia. E como eu também faço parte, sou membro titular, né, da cadeira 42, eu quero trazer a minha impressão, né, sobre essa história
que para mim sempre foi fascinante. Eu sempre gostei de poesia. A poesia, a literatura, o universo do teatro, desde que eu me entendo por gente, sempre foi o meu estímulo para produzir arte, para fazer arte. E gostava muito de sarau de poesias, e até que um dia eu já conhecia, né, já tinha tido o privilégio de conhecer o nosso querido acadêmico, poeta, ele também é do teatro, né, o Ângelo Romero. E um dia, passando na casa dele com uma também outra grande artista, né, de Petrópolis, eu tinha levado alguns poemas impressos e nós conversávamos sobre o teatro. Falávamos muito sobre o teatro, sobre o nosso fazer teatral, sobre as nossas dificuldades na nossa cidade imperial, que não é fácil. E eu teria um compromisso logo após a nossa reunião. Então, o Ângelo, vendo que eu tinha 2 cópias dos meus poemas, né, de alguns poemas que eu tinha selecionado, pediu, deixe um comigo. E assim eu deixei essas cópias desses poemas, me despedi, né, e passou um tempo, muita coisa aconteceu, nós continuamos as nossas vidas, produzindo o nosso teatro, fazendo, né, o nosso trabalho, até que um dia eu, recém feito uma cirurgia, ainda no hospital, recebo uma ligação e fiquei surpresa, porque quem poderia estar me ligando, né, no hospital, embora pouca gente soubesse que eu tinha ido fazer uma cirurgia, mas atendi o telefone e tampouco podia falar. Eu tinha acabado de sair dessa cirurgia, mas foi uma ligação, uma chamada que mudou bastante a minha história, e aí começou a se mesclar com a história da Academia Brasileira de Poesia. O Ângelo Romero estava me ligando para me informar que depois dele ter submetido os meus poemas, aqueles que eu tinha deixado na casa dele há um tempo atrás, tinha sido submetido a vários outros poetas membros da academia. E ele me contava aquilo com muita satisfação e eu ouvia aquilo com muita alegria, com muita emoção. Eu nem sabia ainda ao certo o que pensar a esse respeito, mas o fato é que o Ângelo me deu a notícia de que o meu nome, pela leitura crítica que tinham feito dos meus poemas, o meu nome tinha sido indicado para compor o corpo, né, dos membros da Academia Brasileira de Poesia. Eu quero ressaltar aqui que eu sempre fui daquelas alunas ratas de biblioteca e de ler muito jornal. E eu acompanhava, eu sabia que existia uma academia em Petrópolis, eu sabia que era uma academia de poesia, acompanhei alguns lugares onde a academia funcionou, né? Quando eu descobri a existência da academia. Um dos lugares foi no Centro de Cultura, que tem o mesmo nome do nosso patrono, né? O patrono da academia, que é Raul de Leone, né? Um grande poeta brasileiro, e que o Centro de Cultura, o prédio que é o nosso Centro de Cultura no centro da cidade, se chama Centro de Cultura Raul de Leone. E ali eu lembro que eu já tinha ido visitar uma vez a academia. Enfim, o fato é que eu fui indicada, fui empossada no dia 9 de fevereiro de 2014. Hoje, falando aqui para vocês com muita honra, com muita satisfação e com muito compromisso de levar o nome da nossa academia a todos os lugares onde quer que eu vá, né? Como artista, como poeta, eu sinto muito orgulho de saber que uma leitura
daquilo que eu escrevi algum dia teve algum valor para pessoas também muito valorosas e que eu passo a integrar pelo que eu escrevi, pela minha obra, que é humilde, que é simples, que não tem nenhuma pretensão, né? Mas eu hoje, nesse ano de 2021, estou aqui falando na condição de membro da academia desde 2014 e diretora de cultura da ABP, né? Também quero aproveitar para dizer que esse mini documentário está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Lei de Emergência Cultural. Nessa pandemia é o que tem possibilitado que a gente continue o nosso trabalho e que a gente continue a nossa missão como artistas, que é fazer chegar na sua casa, na casa do espectador, do cidadão brasileiro, né? A nossa arte, a nossa poesia, o nosso teatro, a nossa música, as nossas reflexões sobre esse tempo, né? Esse tempo de crise sanitária, de pandemia, em que nós tivemos que reaprender a viver, né? No isolamento social, no distanciamento, no uso de máscaras, mas estamos aqui. Continuamos fazendo poesia, falando de poesia, e para completar a minha satisfação em estar falando hoje como membro da academia, como diretora de cultura da Academia Brasileira de Poesia, Casa Raul de Leone, é que não só eu fui empossada nessa data, em fevereiro, né, que o 9 de fevereiro de 2014, o meu patrono, a cadeira que eu ocupei é a cadeira 42, de aí uma grande descoberta, uma grande preciosidade na minha vida, e eu agradeço isso à academia, ao Ângelo Romero, que é meu padrinho, de eu ter me deparado com Dante Milano, que é o meu patrono, né, da cadeira 42, a qual eu ocupo. E nesse mini documentário eu trago o nome de Dante Milano, os seus familiares, sobrinha, neta, filhas, para falar desse grande poeta que, conforme a história conta, que vocês estão acompanhando aí nessa narrativa que eu trago para falar dele, é que é um poeta que pouca gente conhece no Brasil. É um poeta de grande valor literário, de grande produção e também com uma grande peculiaridade. Esse poeta, Dante Milano, tímido, recatado, né, não queria esse sucesso acadêmico, que é uma ilusão, né? A poesia, ela é maior do que isso tudo, mas a grandeza de Dante Milano lembra a mim, que me preocupo muito com isso, porque escrever é um mistério, fazer poesia é um mistério. Todos os poetas da humanidade algum dia tentaram justificar por que escreviam e nenhuma resposta vai além do que, como já foi dito, né, escrevo e pronto. E é isso. Esse é o meu depoimento. Eu estou muito honrada, preciso repetir isso. Agradeço o carinho, a confiança da diretoria, que desde sempre me acolheu com muito respeito, né? E parabenizo a essas pessoas das quais eu tenho citado e que estão aqui dando seus depoimentos, por acreditarem que a poesia como movimento, como arte, como lugar de expressão, como lugar de troca, possa se dar dentro da nossa academia, que inclusive este ano de 2021, no dia 15 de agosto, que é a data da sua criação, em 1983, esse ano comemora 38 anos de idade.
Vamos festejar, vamos celebrar, vamos divulgar a programação, vamos convidar a cada um e a cada uma para ter um momento de poesia, um momento de deleite, um momento de ouvir o que poetas tão ilustres e tão importantes no Brasil deixaram como legado para a nossa sensibilidade, para o nosso regozijo e para o nosso deleite. Muito obrigada, obrigada a todos. Não vou citar nomes um por um, porque existem muitas pessoas que compõem e que levam o nome da academia para sempre na história da nossa cidade de Petrópolis. Deixo o meu registro aqui dizendo que eu acredito muito ser possível que a nossa academia se torne patrimônio cultural da cidade de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. É o que eu acho, é o que eu vou trabalhar e eu acho que quem vai ganhar com isso é a cidade. Uma academia aberta, uma academia acessível e uma academia de vivências literárias, vivências poéticas. Você está convidado e convidada. Um grande beijo, vida longa à Academia Brasileira de Poesia, Casa Raul de Leone. Grande abraço, viva a poesia, viva Dante Milano, viva Raul de Leone, viva a arte.